As objetivas, elas são centráveis, outra característica dos microscópios petrográficos, exceto a objetiva de 10 vezes que eu utilizo para centrar a platina. Vejam que do lado de fora aqui eu tenho, dos dois lados de cada objetiva, eu tenho buracos. Através desses buracos eu coloco ferramentas para centrar as objetivas, exceto na de 10, onde esses buracos estão fechados com taruguinhos de borracha. Então esses taruguinhos nunca devem ser retirados, que é justamente para fixar, para definir a objetiva amarela de 10 vezes como padrão para a centragem da platina. Uma vez montado o microscópio, nós temos que centrar os diferentes componentes. O primeiro componente é centrar a platina. Para isso, a gente seleciona a objetiva de 10 vezes, a amarela. Então vamos usar essas duas chaves. Aqui atrás da platina tem dois parafusos um pouco rebaixados. Então o procedimento é o seguinte: colocamos o nônio aqui na posição 0, podemos até travar a platina, procuramos um ponto qualquer, alguma feição pequena, colocamos no cruzamento do retículo, no centro do retículo. Destravamos, giramos 180 graus. Fixamos de novo e observamos o deslocamento, um semicírculo, desse ponto que a gente tinha colocado no centro do retículo. Aí, com a ajuda dos dois parafusos, a gente vai movimentando a platina, procurando levar esse ponto que a gente escolheu, a posição em que ela foi parar, até metade do caminho em direção ao centro. Em seguida, colocamos novamente no centro e repetimos o procedimento. Giramos 180 graus, agora voltamos para o 0. Se fizermos tudo certo, o deslocamento agora deve ser menor, ele deve ter se afastado menos do centro. E repetimos o procedimento. Ou seja, movimentamos a platina com a ajuda dos parafusos, levando esse ponto que fugiu do centro em direção ao centro, metade da distância em que ele se encontra. Novamente repetimos o procedimento, colocamos ele de volta ao centro, giramos a platina de 180 graus, até que ele gire exatamente ele fique exatamente no centro quando a gente gira a platina. Então, repetindo, isso se faz com a objetiva de 10 vezes, que não deve ser centrada à parte. Ela é usada apenas para centrar a platina. Para as demais objetivas, usamos esses parafusinhos aqui e repetimos o mesmo procedimento. Colocamos na posição 0, escolhemos um ponto pequeno, um mineral pequeno, um grão, giramos 180 graus, observamos para onde esse ponto se deslocou e agora colocamos os parafusinhos aqui nessas aberturas dos dois lados e agora centramos com a ajuda desses parafusos. Ou seja, fazemos o mesmo procedimento. Vamos mexer na centragem da objetiva, procurando trazer esse ponto meio caminho em direção ao centro. Novamente, puxamos esse ponto para o centro, repetimos a operação, 180 graus, ele deve se deslocar menos agora, e fazemos um movimento menor, procurando levá-lo em direção ao centro, meia distância, até que ele gire exatamente na mesma posição. E depois repetimos essa operação para a objetiva de 40 vezes, que é a mais importante porque ela vai ser usada na conoscopia
deve estar perfeitamente centrada. Para a objetiva de maior aumento de 40 vezes, o procedimento de centragem é o mesmo, ou seja, eu vou centrar a objetiva com a ajuda desses dois parafusinhos, então usando os orifícios aqui em cima dos dois lados da objetiva e repetindo o mesmo procedimento. Eu escolho um ponto, coloco no centro, focalizo, giro de 180 graus. Uma vez que girou 180 graus, eu vejo para onde esse pontinho foi e mexendo nesses parafusos trago ele meia distância em direção ao centro. Reposicionamos a lâmina para que o objeto fique no centro, no cruzamento do retículo, giramos novamente de 180 graus. Para a objetiva de 40 vezes, que é muito sensível, ela está praticamente centrada. Ou seja, agora, quando giramos a platina, toda a imagem gira ao redor desse ponto, indicando que a nossa objetiva está centrada. O condensador a gente centra com a objetiva de menor aumento. 4 vezes, cor vermelha. Trabalhamos com polarização simples, ou seja, o analisador não pode ser inserido. Subimos o condensador e fechamos o diafragma inferior, o diafragma superior. Em seguida, focalizamos esse pequeno círculo de luz com a ajuda dos botões de ajuste do conjunto subplatina. Olhando, então, pelas oculares, notamos que ele está fora de centro. Então vamos mexer nos dois botões de centragem do conjunto subplatina. Então, movimentando esses botões, procuramos trazer para o centro. Então, uma vez ele posicionado, vamos abrindo os diafragmas e agora, então, o conjunto subplatina e o condensador estão devidamente centrados. Um ajuste importante que falta mencionar é o ajuste da trava de foco, que é muito importante quando trabalhamos com a objetiva de maior aumento, 40 vezes, que tem uma distância de trabalho pequena, ou seja, na posição de foco, ela fica muito próxima à superfície da lâmina. E se a gente não tomar cuidado, na hora de movimentar a platina para cima e para baixo, podemos quebrar a lâmina e até prejudicar a objetiva. Por isso, fazemos o seguinte: focalizamos a lâmina, a imagem da lâmina com a objetiva de aumento menor, passamos para a objetiva de 40 vezes, ajustamos o foco no botão de foco fino, destravamos a trava e, conferindo o foco, trazemos esse botão de trava para a frente, aplicando uma certa pressão. Se isso for feito corretamente, haverá uma trava então, que não permitirá a subida da platina acima de um certo ponto, preservando a distância de foco da objetiva de 40 vezes e não permitindo que a lâmina se quebre em contato com a objetiva. Filtro polarizador superior ou analisador. E ele é inserido nesse orifício aqui. Essa canaleta lateral é uma canaleta através da qual a gente vai fixar esse filtro aqui para não sair, com a ajuda dessa ferramenta, movimentando um parafuso que há aqui dentro. Então, acionando esse parafuso, seria uma trava, então, que permite que o analisador permaneça dentro, possa ser retirado e inserido sem sair do aparelho. E, finalmente, colocamos o objeto auxiliar nessa posição. Esse parafuso
de uma movimentação constante dessa peça, ele pode girar e se soltar. Então, aí é necessário reapertar o parafuso para impedir a saída do analisador da sua posição.